tema de hoje é João Batista, que na verdade a gente deveria falar João o Batista, porque ele batizava, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. E nós estamos aqui na tentativa de aprender sobre o Evangelho através dos fatos cotidianos. Essa aula é baseada na aula que se encontra numa apostila da Federação Espírita Brasileira, chamada Estudando Estudos Avançados de Espiritismo. É o livro 2, módulo 5, e o roteiro é 1. Então, a gente aprende o Evangelho através de várias maneiras, e uma delas é através dos fatos cotidianos. E uma dessas aulas é sobre João Batista. Também traremos passagens do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 2, que ele fala Jesus e o precursor. Bem, então, o objetivo dessa aula de hoje é analisarmos a missão de João Batista à luz da doutrina espírita. Então, a gente vai unir os princípios espíritas e mais os ensinos do Evangelho. A compreensão do texto evangélico, que agora se apresenta na tela para vocês verem também. Então, eu vou estar lendo, é uma passagem do Evangelho que consta em Mateus. A gente vai estudar os versículos de 1 a 3 e o versículo 11, né? Então, eu vou estar lendo nesse momento esses versículos de Mateus. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esses são os versículos de 1 a 3. E o versículo 11 do capítulo 3 de Mateus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, o João Batista, então, a gente tem essa ilustração, né? Ele é considerado um dos símbolos do cristianismo. Ele é conhecido como precursor, ou seja, aquele que vem antes de Jesus, a fim de preparar o caminho. E foi ele quem batizou o mestre e o designou como Messias. Então, no capítulo do Boa Nova, né, que eu mencionei no início, no capítulo 2, Jesus, o precursor, a gente estuda as passagens no Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele traz informações sobre antes de João Batista estar já pregando no deserto. E a aula de hoje vai se concentrar também na parte de Mateus, que descreve, né, nos conta já João Batista pregando no deserto. Então, no livro do Boa Nova, de Humberto de Campos, ele traz essa informação para a gente, o espírito de Humberto de Campos, né? Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição de misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, João Batista,
assim como nós vimos no Espiritismo, ele foi o grande missionário de Jesus. Por quê? Porque o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. E João Batista, ele tinha todas essas características, como nós iremos ver. Um pouquinho da história, né, que consta em capítulo 2, de Jesus e o precursor, que eu já mencionei. Historicamente, ele é conhecido como primo de Jesus. Ele era filho de Zacarias, e Isabel, nascido em circunstâncias extraordinárias. Por quê? Porque Isabel, ela tinha uma idade avançada. Só vou avançar aqui, que eu já comentei daquele outro slide. Então, um pouquinho da história. Então, Jesus e João Batista, eles eram primos, e eles tiveram a infância juntos. E é muito interessante ler esse capítulo do Boa Nova, que é o capítulo 2, onde conta a passagem do encontro de Maria com Isabel, e as duas conversando sobre os filhos, porque entre eles só havia 6 meses, né, de diferença. E eles, de idade, e eles estão lá, crianças, e as duas mães preocupadas como mãe, preocupação de mãe, né, com o que seria desses meninos, né, então estavam lá os dois conversando. Eu queria mencionar, antes da gente mudar para o outro capítulo, vou pedir licença que eu tenho que acessar meu celular. Eu tenho o livro Boa Nova aqui, ele está aqui no Kindle, né? Eu só queria dizer essa parte, né, que é narrada por Lucas. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. Então, era uma tarde e desses dois meninos estavam lá. E tem uma parte interessante que no dia seguinte, né, e os dois conversavam, e Jesus apontava assim com o dedo e mostrando as paisagens para João, né, parecia assim uma coisa assim, era uma combinação dos dois entre amor e a verdade. A gente vai falar sobre essa significância, né, dessas duas palavras, para a conquista do mundo, né. Na manhã imediata, quer dizer, na manhã seguinte, quando Isabel foi embora, e ela pergunta a Jesus, não queres vir conosco? Olha que Jesus responde, João partirá primeiro. Ele fala assim, não, João partirá primeiro. E essa é uma inflexão que parece assim, é uma coisa profética, né? Por quê? Porque depois de alguns anos, onde a gente vai encontrar Batista? Justamente pregando a verdade, certo? Então, foi meio que essa resposta de Jesus deveria ter o quê? Uns 12 ou 14 anos, né? Tudo uma estimativa. Mas o que é importante nisso? Essas informações que são trazidas do mundo espiritual, através do espiritismo, essa bendita doutrina, através desses médiuns, como Chico Xavier, nos traz essa mensagem tão importante para nos ajudar a compreender o Evangelho, porque não está tudo lá, né? Nem tudo está lá no Evangelho, e também o Espiritismo como uma chave para decifrar esses conhecimentos incríveis do Evangelho do Cristo, dos discípulos que eles escreveram, e para nos explicar sempre mais coisas muito importantes para a gente poder entender, né, a natureza e a importância daquilo que ocorreu, né? Tanto que no final, no final desse capítulo do Boa Nova, Humberto, foi por essa razão que dele disse Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos.
tá? Então, a gente vê aí um pouquinho da história para a gente se situar quem era João Batista e qual a relação que ele tinha com Jesus, e esse encontro dos dois como crianças, né, pré-adolescentes, aí, narrados nesse livro Boa Nova, que, aliás, nós estudamos aos domingos, tá? Nós estudamos ao domingo. Então, João Batista, ele foi o missionário de Jesus, isso a gente já falou. O João Batista, ele foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora, e é ele o símbolo da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua relação com Cristo. E foi por essa razão que Jesus disse essa frase dos nascidos de mulher, João é o maior de todos. Então, ele vai representar aqueles que estão empenhados pela reeducação espiritual, sob o império da lei, da causa e efeito. Então, são conhecidos como legalistas da lei de Deus, que adotam posturas extremadas e transformam-se em fanáticos exageradamente ortodoxos. Mas eles estão empenhados o quê? Na sua reeducação espiritual. Nós vamos ver essa parte quando o Batista fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É muito importante essa parte, que é onde consta Mateus, versículo de 1 a 3. Por quê? Porque João Batista, ele estimulava a multidão a arrepender-se. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, essa é a palavra mais importante do texto, ele é a base do quê? Da nossa melhoria espiritual. Como que a gente vai promover melhorias espirituais íntimas em nós mesmos, se a gente não se arrepende? Esse é o primeiro passo dos nossos erros. Puxa, eu me arrependo. Veja, é diferente de ficar se culpando, né? Olha, eu me arrependo. Realmente eu não agi de acordo com a lei de Deus. E aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma melhoria, vou ter que fazer um esforço para melhorar isso. Então, para que cada qual trabalhe na sua purificação, né, cada um de nós, ou seja, como que a gente vai trabalhar nessa purificação? Reprimindo as más tendências e domínio das paixões. Então, a gente precisa o quê? Abdicar das vantagens imediatas em prol do futuro. Que futuro é esse? É a vida espiritual. Então, a gente está aqui, né, encaminhado para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena. Então, não basta crer, mas compreender. Então, a gente deve considerar a vida material que a gente leva nessa vida aqui terrestre, sempre pensando na nossa melhoria espiritual, na nossa vida espiritual. Porque a vida é uma só, não é? Mas esse momento que a gente vive na Terra, a gente não pode se esquecer para onde a gente está indo. Qual é o propósito, o porquê que eu estou aqui? Era para nossa melhoria espiritual. E ela começa, a base dessa melhoria espiritual, João Batista vem nos dizer que é o arrependimento. Então, devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e também ao conceito que temos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Esse parágrafo muito bonito, ele está em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 1. Eu acho que é o item 14, aqui eu não consegui não ler. Tá? Então, a gente sabe que sem arrependimento não vai ocorrer regeneração do espírito.
Então, a regeneração nossa, sem o arrependimento, ela não ocorre. Como a gente faz isso? A gente vai reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. Nesse sentido, o que esclarece Emmanuel? Nesse livro, O Consolador, eu peço desculpas que eu estou com alergia, nesse livro, O Consolador, na questão 182, o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de edificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Vejam, gente, aí o homem, entendido homem e mulheres, né? A cooperação indireta dos amigos do invisível, porque nós não estamos sozinhos, nós somos acompanhados nessa encarnação pelo nosso mentor espiritual, pelos que a gente chama de amigos familiares que nos acompanham, que querem o nosso bem, que torcem pelo nosso bem, que ficam felizes quando a gente acerta, ficam tristes quando nós erramos, mas estão sempre do nosso lado. Então, o remorso é a primeira coisa, a gente se arrepender. Então, é o arrependimento que vai ser a base da nossa regeneração espiritual. Esse livro que a gente está mencionando aqui, O Consolador, é um excelente livro de estudo. Você que se interessa em estudar espiritismo, está aí uma dica, porque ele é feito de perguntas e respostas, e é muito interessante, tá? Bem, até João Batista, na tentativa de se obter a paz interior, estava relacionada ao quê? Às obrigações religiosas ou a manifestações do culto externo, que eram sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado, e tudo aquilo que compunha o judaísmo, né? Então, João Batista, ele estava tentando se regenerar espiritualmente, mas ele estava ainda preso às obrigações religiosas. Agora, com Jesus, a gente verifica que Deus não está sentado no altar dos templos religiosos. Não é ali que nós vamos encontrar Deus, mas se encontra aonde? Em todo o universo e no âmago do ser humano. Então, o reino, que essa palavra reino, que encontra-se em Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21, como bem nos esclarece, ele tem um significado diferente daquele que era pregoado pelo judaísmo. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Né? Muito bem, continuando, então João preparava o quê? Preparava o caminho para que Jesus nos fornecesse a chave do reino dos céus e nos ensinasse diretrizes para o alcance da harmonia espiritual, estabelecendo o reino de Deus no coração. Então, ele vem dizer, arrependei-vos. Então, ele já estava ali, embora preso às obrigações, né, de culto, etc., ele estava ali dizendo, olha, o reino dos céus é através do arrependimento, para depois vir Jesus e dizer, né, onde estava esse reino dos céus. Então, João Batista pregava o advento do reino dos céus com muito ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. Sabe essas pessoas que falam com a gente e elas têm um poder tão grande dentro delas, quando elas falam, né, é um tipo de um magnetismo que elas têm, que elas convencem você. Elas
elas explicam de uma maneira que você fica assim, nossa, é isso mesmo, né? E o João Batista, ele tinha isso. E o Espiritismo, ele dá uma explicação. Ele dá uma explicação. Então, João pregava o advento do reino dos céus com ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. O que é isso? É o impulso mental. No livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar que a nossa mente, ela é um gerador de força. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando o apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete pela voz. O trabalho pode ser favorecido ou retardado, no espaço ou no tempo. Então, pode ser usado de forma positiva, como também pode ser usado de forma negativa. Mas você veja essa força que tem a palavra. Quando ela dita com fervor, aquilo é sincero, do coração, que sai e movimenta toda essa energia. Era isso que João Batista tinha, que é explicado pelo Espiritismo, né? Lembrando, gente, os atributos do Espírito, acho que eu falo isso toda aula, são 3 os atributos do Espírito. Nós temos como atributos o pensamento, a vontade e a inteligência. E isso é um poder imenso que nós temos dentro de nós, que esses atributos, nós devemos tratar com muito cuidado, com muito cuidado mesmo, com zelo, né? Tudo que pensamos, qual é a verdadeira vontade que a gente tem, as palavras que a gente usa. Então, nós temos esses 3 atributos que são muito importantes, tá? Então, preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista Mateus, que tem um significado especial. Então, nós vamos aqui interpretar essa passagem, né, de Mateus. E antes disso, antes de dizer, porque ele estava assim, preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista Mateus. Que significado especial tem esse? Jesus dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. João Batista dividiu a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento. O João Batista, ele veio abrir o caminho pela verdade. Por isso que ele era um profeta áspero, né? Ele veio abrir pela verdade. E Jesus, ele veio pelo amor. Mas João Batista estava ali abrindo esse caminho que era necessário para quebrar tudo aquilo, todos aquele rigor, né? E aquele desvio das interpretações das leis divinas. João Batista falava pela verdade, ele machucava, ele magoava, sim, mas ele falava pela verdade, e aí vem Jesus pelo amor, tá? Nós vamos falar, então, essa passagem que está nesse livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nós vamos ler agora, que é um livro maravilhoso de cabeceira. Antes de dormir, ler qualquer capítulo. É muito bom. Ele diz o seguinte, o capítulo 86, que chama-se Interagir e Agir. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando de ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça.
é necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. Então, não adianta apenas a gente pensar em fazer o bem, a gente tem que exercitar o bem. Então, a providência divina cerca a estrada das criaturas com o material da edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das verdades direitas. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno dos seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, às margens do serviço de ordem superior. Não é exatamente isso com João Batista? O caminho que ele seguiu, aquilo que ele teve que enfrentar? E assim todo é o discípulo, aquele que realmente resolve seguir o quê? Seguir os caminhos, o caminho do bem. Não encontra sempre oposição e resistência. Então, somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Então, toda ajuda a gente tem. Então, a gente tem que interagir, mas também agir no bem. Essa mensagem que Emmanuel estava dizendo aí para a gente, tá? Bem, nós vamos passar aqui a outra parte que a gente leu, né, que é o versículo 11, nessa passagem que nós estamos estudando, que fala sobre o batismo com água. É Mateus, capítulo 3, versículo 11. Verdadeira conversão. Onde está a conversão? No batismo? Não, ela ocorre no íntimo do ser. No segundo texto de Mateus, lemos que João Batista batiza com água as pessoas que desejam ser convertidas, atendendo ao rito judaico. Sabemos hoje que tal simbolismo é dispensável, uma vez que a verdadeira conversão ocorre no íntimo do ser. Esclarece Emmanuel que espiritistas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas. E eu gostaria de compartilhar com você uma experiência pessoal. Quando a minha filha nasceu, hoje ela tem 27 anos, eu fiquei em dúvida se eu batizava ou não, mas eu não era espírita assim naquela época, eu era mais simpatizante do que espírita, como eu sou hoje. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, isso é um ritual e eu não vou fazer. Lógico que eu aborreci metade da família, que ficaram muito chateados, porque eles queriam batizar. E depois a Carla falou assim, quem é a minha madrinha? Não tinha ninguém. Eu falei assim, é a sua avó e o seu tio, eu falava para ela. Mas não houve, assim, um batismo, né? Olhando com os olhos mais maduros de hoje, né, porque a gente vai amadurecendo, a gente tem que ficar um pouquinho mais sábio do que a gente era, né, ou menos idiota. Mas, olhando agora para trás, eu penso assim, se eu tivesse um filho hoje, eu sendo espírita, e sabendo tudo isso que eu sei, eu batizaria o meu filho ou a minha filha? Eu acho que isso é uma decisão pessoal. E eu acho assim, no meu caso, eu batizaria, porque eu iria agradar as pessoas e respeitar aqueles que são católicos na minha família, cujo batismo tem uma importância. Então, era isso que eu faria, abrir esse parênteses, porque a gente está falando de batismo na água e estamos dizendo que a visão espírita é essa, a verdadeira conversão ocorre no íntimo do ser. Então, hoje eu não seria tão radical, a ponto, não vou batizar. Batizaria apenas para atender a parte da família cujo batismo é uma coisa importante, né? Uma coisa assim, né, que eu não fiz, mas que eu faria diferente.
Mas está aí, fechando agora o parênteses e continuando no nosso estudo. Então, no Espiritismo, nós temos que lembrar que não há batismo ou outro ritual de qualquer espécie. Jesus veio em seguida à pregação de João Batista, oferecendo-lhes o seu evangelho de luz e amor. Eu vou ler aqui para vocês a questão 225, que consta no O Consolador. Providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua explicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, de fortuna, inteligência, recordai ainda suas palavras: ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no hino da alma. Quem deseje encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. É isso que está na questão 225, que fala sobre a regeneração do espírito. Eu tinha já colocado aqui nos slides para vocês. Bem, nós recebemos tudo o que precisamos para dar certo nessa vida. Claro, com o nosso livre-arbítrio, a gente nem sempre age de maneira inteligente, mas tem sempre uma chance da gente retomar de onde paramos e começar. E nós temos o Evangelho para seguir como roteiro, nós temos Cristo como exemplo e modelo, então tá tudo aí para a gente, não é mesmo? Tudo que a gente precisa para a gente sair vitorioso dessa vida, está aqui. Não importa o que a gente fez, né? Não importa. À medida em que o ser avança sob a inspiração do alto, vai alcançando novos aprendizados. Como que a gente alcança novos aprendizados? Através da reencarnação. A reencarnação, o conceito de reencarnação é a base do espiritismo. Nós não conseguimos explicar absolutamente nada sem a reencarnação. Então, através da reencarnação, nós temos sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, a gente vai aprendendo a santificar, a levar a sério as experiências cotidianas sob o batismo, entre aspas, que é transformador da mensagem do Cristo. Nesse sentido, o que esclarece a doutrina espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações, mas, veja, não está dizendo que você tem que ser perfeito, porque nós nunca seremos nessa vida, e nem na próxima. Nós temos apenas que empregar mais esforços, né? Então, se a gente tem inveja, vamos nos policiar mais, né? Se a gente fala muito mal dos outros, maledicência, vamos nos policiar mais. Então, há como a gente fazer, né? O espírita, inspirado pelas orientações do Evangelho, explicada pelos postulados do Espiritismo, compreende, então, que é pela caridade que o ser se transforma, ascendendo a planos evolutivos superiores. Então, além do esforço que a gente deve fazer nas nossas qualidades morais, existe também a caridade. Tá? E no capítulo 13, item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse texto lindo. A caridade é a virtude fundamental sobre
que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Então, se você listar todas as virtudes, a caridade é fundamental. Ela não pode ser deixada de fora. Talvez você esqueça uma ou outra, mas a caridade não. Sem ela, não existem as outras. Então, sem caridade, não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guia. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, a virtude do Criador que é dado a ele, por ele para a criatura, que somos nós. Então, João Batista, ele vai oferecer para a gente esse exemplo de transformação moral. Por quê? Porque ele tem o quê? Uma vontade disciplinada e também corretamente administrada. Né? Veja aí nessa figura, vocês estão vendo eles vestidos com peles, era assim mesmo, ele era uma pessoa simples. E ele ia no deserto pregar a verdade, era esse João Batista. Ele não era perfeito, ele estava trabalhando ainda nas suas imperfeições. Mas olha só, ele tinha uma vontade disciplinada, corretamente administrada, amor próprio, brio, caráter e honra. O amor próprio, brio, caráter e honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstração de egoísmo. Qual é o contrário de tudo isso? Que a gente deve evitar: egoísmo, vaidade, orgulho, que se manifestam, né, muito comum onde a gente está. Então, gente, quando o homem se cristianizar, ou seja, quando a gente incorporar dentro de nós os ensinamentos do Cristo, compreendendo essas posições morais todas sobre um prisma verdadeiro, aquele que tem um verdadeiro significado, a gente não vai mais ver qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os do Evangelho. Então, o que está no Evangelho vai parecer muito claro para a gente, não vai ter mais colisão, a gente não vai achar, não vou agir dessa maneira, não vai haver mais essa colisão. Porque o esforço será sempre da cooperação sincera. Quando toda a humanidade se cooperar sinceramente, para que nós nos reerguemos juntos e nos elevamos juntos, considerando o próximo, então a gente vai conseguir nossa regeneração espiritual, nossa transformação moral. É esse ensinamento principal, e lembra-se, através do arrependimento, que a gente viu no começo, que vai impulsionar tudo isso em nós. E é essa mensagem que João o Batista, com a sua presença imortal, como precursor do Cristo, ele veio nos trazer. Então, era essa a mensagem. Essa aula, ela pode ser lida nessa apostila, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, encontra-se no livro 2, no módulo 5, roteiro 1, se eu não me engano, e ela pode ser baixada na internet. Tá? Essa era a nossa mensagem que nós tínhamos para vocês hoje. Eu agradeço muito a presença amorosa, como sempre, de vocês.
Nós vamos passar, então... Vamos para a prece final. Sandrinha, muito obrigada mais uma vez. Como Obrigada a você. sempre, você nos deixa assim, atentos. Então, vamos à prece final, ok? Vamos lá. Elevando mais uma vez nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedimos, agradecemos em primeiro lugar essa oportunidade de estudar o seu Evangelho, de compreendermos um pouco mais a missão desses espíritos maravilhosos como João Batista e o significado que ele tem em nossas vidas. Pedimos ao nosso mentor e aos espíritos, amigos e familiares que nos acompanham, que nos ajudem na nossa transformação moral, nos inspirando sempre para o bem, abrindo as nossas mentes, os nossos corações para todos esses, para o Evangelho do Cristo, para esses ensinamentos valiosos que são trazidos pelo Evangelho, pela doutrina espírita, para que nós possamos, de fato, agir, como disse Emmanuel, em uma das passagens que lemos, que possamos realmente agir no bem, e possamos, de fato, alcançar a transformação moral. Pedimos que abençoe a todos que estiveram presentes nessa live, e também que todos esses fluidos benéficos que se fizeram presentes durante esse estudo estejam conosco durante a semana, o resto da semana, que nos acompanhem, nos inspirem e nos inspirem a todo momento. Muitíssimo obrigada e que assim seja. Obrigada, pessoal. Até a próxima.